Bem-vindos ao podcast do Círculo Jurídico. Eu sou Lucas Moreski Paulo, sou professor de Direito, doutor em Direito, e hoje eu estou aqui com a Cíntia Burilli. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no podcast do Círculo Jurídico. Eu sou, então, a Cíntia Burilli, sou advogada, sou professora, doutoranda em Direito pela Federal do Paraná, e hoje a gente vai bater um papo muito especial aqui com esse amigo que a academia me proporcionou e que, se Deus quiser, vai ser aí a longa data, né, Lucas? Com certeza, com certeza. A Cíntia é uma querida amiga e a ideia hoje é que a gente possa conversar sobre temas envolvendo a academia, o Círculo Jurídico, que é um projeto que nós dois estamos envolvidos, né, diretamente, e pensar também os rumos, né, dessa nossa profissão, que é a profissão de advogado e de professor de Direito, a partir aí de alguns acontecimentos recentes, como a emergência da inteligência artificial, talvez a aceleração, né, do comportamento jurídico e a falta, talvez, de uma leitura, de um engajamento dos alunos com literatura, com clássicos do direito, que a gente sabe, né, que no dia a dia faz toda a diferença. Eu acho que é importante para o pessoal que está nos assistindo, né, Lucas, entender que, bom, eu e o Lucas, a gente se conheceu no mestrado, né, Lucas? Nós fomos colegas no mestrado de pandemia, inclusive, também, né? E foi realmente desafiador. Hoje, nós dois somos advogados, nós dois somos professores de graduação, pós-graduação, preparatórios. A gente tem uma caminhada profissional e acadêmica bastante parecida, muito embora o Lucas já seja doutor, está para variar na minha frente. E a gente tem, então, essa troca muito constante. A gente tem um alinhamento de ideias no que diz respeito a essa construção, que eu acho, de autoridade, até de meio, né, sim, Lucas? Muito parecida, né? Então, a nossa ideia hoje é trazer um pouco aqui da nossa caminhada, da nossa trajetória e de reflexões aí, conforme o Lucas já disse, né, que acho que a gente tem aí, que tem tudo a ver com o círculo, que traz as questões tão importantes e relevantes dos clássicos no âmbito do direito e trazendo um paralelo aí com essas novas tecnologias aí que nos desafiam aí todos os dias, né? É isso aí. Eu acho muito interessante, né? A Cíntia conta um pouco da nossa história e a nossa trajetória, ela foi também iniciada meio que pela internet, né? Sim. Nós viramos colegas, viramos amigos com uma semana de contato. Exatamente. E a gente já ingressou no mestrado na pandemia, que foi totalmente digital. E é um pouco isso, eu acho que é interessante de comentar, porque o Círculo Jurídico é uma plataforma, né, é um clube que reúne, então, pessoas que estão querendo reviver os clássicos. E a forma de reviver os clássicos hoje, eu acho que é muito mais do que ler um livro, do que ter o livro que é um clássico, é um exercício de desaceleração, né? Parar para ler um livro físico é algo que as pessoas estão fazendo cada vez menos. E isso dentro da atividade jurídica eu acho essencial, que a gente desacelere, que a gente pare, que a gente pense sobre o que a gente está defendendo em cada caso, sobre o que o direito implica. Eu queria te ouvir um pouco, para a gente começar a conversar, o que tu, né, que teve toda uma trajetória dentro do direito digital, eu cheguei nela depois, né, o que tu acha, assim, em relação a isso? Tu acha que tem ainda espaço para leituras, para textos clássicos, ou se perdeu e a gente é piste resistance, né, e vai perder esse espaço? Não, eu acho que, na verdade, aqui existe um grande diferencial, inclusive, né, Lucas? Nós somos, né, grandes entusiastas das novas tecnologias, mas eu sempre digo que para a gente saber usar essas ferramentas, porque são ferramentas, né, não nos substituem, são ferramentas, a gente precisa ter repertório, né? E para mim, a questão de repertório, ela está muito associada aos clássicos, né? A gente tem aí, poxa, eu tenho um carinho muito especial dentro daquilo que já foi publicado pelo Círculo, que é Clovis Bevilacqua, né? Que para mim, que sou do direito civil, a gente tem um aprendizado muito significativo. Inclusive, gravei um vídeo contando um pouco justamente dessa evolução que a gente tem do Código Civil de 16 até o Código Civil de 2002, do quanto a gente percebe ainda esse DNA muito presente, mesmo sendo um clássico que, veja bem, né, lá, que foi elaborado ainda lá muito antes de 16, porque ficou em tramitação quase 20 anos ainda o projeto de lei que foi elaborado por ele, diga-se de passagem, em 6 meses, sozinho, né? Então, é uma coisa que
é impossível a gente pensar o direito sem pensar nos clássicos, sem acessar os clássicos, né? A gente sabe que hoje, ainda bem que temos o Círculo, né? O acesso disso acaba ficando um pouco mais restrito, né? Porque não são todas as bibliotecas físicas que a gente encontra esses clássicos. Então, eu lembro que quando eu descobri o Círculo, né? Quando eu encontrei o Círculo, eu fiquei, nossa, né? É um momento, olha que baita oportunidade da gente pensar nessas novas gerações que virão, de poderem acessar essa riqueza que são os clássicos. Perfeito. Eu acho que esse exemplo do Clovis é muito interessante. Eu lembro que em algumas das passagens assim, que o Círculo publicou e que depois a gente conversando, veio a palavra polímata, né? Eu acho muito interessante porque isso traduz talvez aquilo que a gente tenha perdido, né? O Clovis fez, então, o projeto em 6 meses. Quantos são os advogados, os professores que estão envoltos nesse novo código, nessa nova reforma do Código Civil? Quase 50. Quase 50. E a gente vê, né, que existe uma dificuldade de coerência e de harmonia. Porque, claro, muitas pessoas, de modo muito sério, de modo muito coerente, estão trabalhando. Mas o que será que aconteceu do final do século XIX para agora que a gente perdeu essa capacidade de ter um jurista, um polímata, um cara que conhecia tanto, que era tão bem assim versado em tantos assuntos, em vários assuntos, inclusive o direito, que fez com que a gente perdesse talvez essa dimensão realmente de um entusiasmo acerca de tantas formas de pensar, né, os fenômenos culturais, os fenômenos sociais e o direito. E eu acho que isso acaba também sendo um ponto muito interessante para a gente avaliar o que as inteligências artificiais estão fazendo. Bom, nós dois somos professores, né? E a forma de cobrança, inclusive em sala de aula, mudou. Eu tive que adaptar todas as minhas formas de avaliação, todas as minhas formas de realizar trabalhos avaliativos. Hoje eu dedico pelo menos um dia no semestre, em cada turma, para fazer um trabalho avaliativo de construção de argumentos e de leitura. Eu tenho que separar um momento de leitura dentro da sala de aula para garantir que, pelo menos naquele dia, os colegas vão realizar a leitura. E isso é um paradigma que eu e tu, na nossa formação, foi totalmente diferente, né? Totalmente diferente, né, Lucas? Eu digo sempre, e isso é muito importante, eu acho que a gente precisa entender que ir contra esta maré de novas tecnologias assim, com perdão da expressão, mas é burrice, né? Não faz nenhum sentido. O que a gente tenta dentro da construção em sala de aula, e eu sei que é algo que tu também faz, é de mostrar para os alunos a importância de usar isso, mas assim, de alimentar essas novas tecnologias com aquilo que é o teu repertório, né? Porque o que a gente mais identifica, e acho que a gente tem tristes exemplos hoje, vamos puxar no nosso próprio judiciário, né? De utilização equivocada da IA, para todos os lados, né, Lucas? Do lado de dentro e do lado de fora do balcão, né? Então, me parece que quando a gente vê esse novo desafio em termos de sala de aula, e a gente identifica, na verdade, a questão dos desafios do uso da IA em várias frentes, né? Agora eu falei da advocacia, falei do judiciário, da magistratura, do judiciário como um todo, mas pensando também na perspectiva de sala de aula e da questão de aprendizagem dos alunos, talvez esse, Lucas, para mim, seja um dos maiores desafios. Porque quando a gente pensa no operador do direito, eu e o Lucas somos professores do curso de direito, para muito além de saber escrever, e a gente sabe que hoje eu tenho evitado trabalhos inscritos, porque a impressão que eu tenho é que tudo é feito pela IA. O meu é a mão. É isso aí. Pelo menos eles escrevem daí, né? O que eu sempre falo para eles é que o profissional, operador do direito, seja ele de carreira pública, de carreira privada, ele precisa dominar não só a escrita, ele precisa dominar a questão da oralidade, que também é de extrema importância, a questão de construção de raciocínio. E isso nenhuma inteligência artificial te dá. Essa construção, ela se faz com base. Ela se faz com leitura, né? Eu brinco que eu digo assim, olha, eu sei que tem muito vídeo hoje que promete em 5 minutos te explicar o direito civil, te explicar administrativo, enfim. E talvez isso seja muito bom para tu assistir depois que tu já estudou e tu só, né? Relembrar, pontuar para não esquecer e tudo mais. Mas isso nunca vai substituir o estudo de verdade, que tá completamente associado, né, Lucas, à leitura. A leitura mesmo, e isso é uma coisa
que preocupa muito quando a gente vê, e preocupa desde a base, e agora pensando até nas nossas crianças e adolescentes, né? Porque eu sempre digo que o exemplo, ele tá no dia a dia, né? Então, se crianças e adolescentes estão crescendo vendo os pais só no telefone, o que eles vão entender? Que no telefone resolve tudo, né? Eu trabalho, eu estudo, eu faço tudo pelo telefone. Então, da gente entender que desde essa base a gente começa a ter um déficit muito grande em termos de leitura. As pessoas estão lendo cada vez menos e ensinando a nossa base, crianças e adolescentes, que leitura não é algo essencial. E não só para o direito, mas puxando brasa para o nosso assado aqui, que é o direito, a leitura é essencial, né? Porque daí ela vai te desenvolver em várias outras frentes necessárias para que tu seja aí um profissional diferenciado. E eu sempre falo também que nós que somos advogados, né, a gente tem mais de 1,5 milhão de advogados hoje no Brasil, né? E eu sempre falo, Lucas, a gente já conversou várias vezes sobre esse assunto, que eu sempre entendo que para quem é bom nunca falta trabalho. Mas para ter esse diferencial, a gente precisa fazer mais e melhor do que os outros, né? Sim. E, para mim, boa parte desse caminho, ele tá justamente associado à leitura, justamente associado à leitura de autores com relevância, e aí incluído os clássicos, né? Perfeito. Eu acho que tu tocou no ponto que, para mim, é o mais relevante de tudo, que é a formação de criticidade. A gente tem que ter uma massa crítica, né, em termos pessoais e em termos coletivos também. Eu acho que muito aquilo que a gente faz, e a nossa caminhada é um pouco isso, né? Muito bonita, porque a gente compartilhou vários e grandes momentos da trajetória um do outro, e a gente sempre caminhou junto, né? Eu acho que eu sempre te tive como suporte, tu também sempre, né, me teve e tem até hoje como suporte, e eu também conto contigo, para que a gente possa continuar caminhando, conversando, debatendo, pedindo dica um para o outro de leitura, de afinidades, porque eu acho que é isso. A trajetória jurídica, a trajetória comunitária, né, ela é muito coletiva. A gente precisa um do outro, a gente precisa estar envolvido em locais em que conversas como essa aqui possam surgir, né? E eu acho que a bolha que a gente acaba se inserindo dentro das perspectivas de utilização de IA é muito isso. Acaba tendo um desaparecimento das conversas, acaba tendo um desaparecimento desse esforço coletivo que se faz para resolver uma questão em grupo, por exemplo. É muito bonito e os alunos, eles enxergam muito valor depois de fazer a atividade, porque ali eles enxergaram o quanto eles conseguem resolver com eles problemas jurídicos. Que antes, se só é apresentada a ideia do problema e a ideia da atividade, eles ficam apavorados. Quer dizer, mas como que eu vou conseguir solucionar isso aqui? Mas consegue, porque tu tem repertório. E se tu não tem repertório, temos que criar esse repertório pouco a pouco. É só leitura? Não. Não é só leitura, mas a leitura é essencial. Ela te transporta para o mundo, né? Tu conversa com o autor. O autor pode ter já falecido, né? Mas tu conversa, tu entra no mundo dele, tu enxerga o fluxo mental dele, e isso é magnífico. O professor pode substituir a leitura? Não. Ele pode facilitar a leitura. Eu acho que esse é o ponto essencial. Tu traz o Bevilacqua como um autor que tu tem muito carinho, e agora, no Círculo, a gente tá lendo, então, nesse mês, o Iering, né, A Luta pelo Direito, que é um autor que eu tenho muito carinho também, por alguns motivos. Quando eu falei pro meu pai que eu queria fazer direito, ele me deu 2 livros para ler. Eu acho que ele queria me espantar, né? Ele queria que eu não fizesse direito. Ele me deu Teoria Pura do Direito. Realmente. Para ler. E esse eu confesso que eu li, não entendi nada. Né? E aí a gente releu algumas vezes no mestrado, doutorado, a gente lê também. Então, depois da 3ª, 4ª leitura, eu acho que eu consigo entender um pouco da Teoria Pura do Direito. Mas o Iering. O Iering, ele me deu A Luta pelo Direito. Ele tinha 2 versões, uma versão da sogra dele, da minha avó, mãe da minha mãe, e a versão dele, toda anotada, toda rabiscada. E eu li, então, a versão, eram 2 traduções diferentes, então eu gostava que eu ficava comparando as traduções, e eram 2 textos magníficos, assim, A Luta pelo Direito. E quando o Círculo apresentou, então, que esse era o tema do mês, eu fiquei muito empolgado, porque esse é um autor que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. A gente tem que optar de novo pelo direito, né, como um regulador social. A gente tem que fazer a opção. Nós somos advogados do quê? De IA? Será que a IA vai substituir? Não, nós somos advogados do direito. E o direito, ele tem uma essência muito humana, muito coletiva, muito dialética, e a gente está perdendo isso, a gente está perdendo esse repertório. E a gente sente isso nos casos, né?
Completamente, Lucas. Tu falou uma coisa que eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo e talvez iniciando essa caminhada acadêmica, que não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada muito gratificante. É uma caminhada que te dá retornos em várias frentes, né? Eu digo que o estudo, ele sempre compensa. Nunca é um tempo em vão. Sempre retorna de uma forma ou de outra. E tu falou uma situação que me lembrou. Tô no doutorado, enfim, o Lucas está fazendo pós-doc, e agora no doutorado eu tive a possibilidade de estudar McCormick, né, que é um justo filósofo que o Lucas é muito fã, desde o mestrado, e a gente pôde trocar, e isso é muito legal. Eu tô trazendo isso para vocês porque eu li McCormick no mestrado, não entendi absolutamente nada. O Lucas falou teoria pura do direito, então Kelsen, Hart, Dworkin, que a gente tem normalmente essa base na graduação, e que eu acho que talvez a gente que esteja só um pouquinho mais à frente, né, Lucas, é importante da gente dizer que tá tudo bem a gente não entender. Tem um cara que eu acho genial, que é Clóvis de Barros Filho, que ele tem um vídeo épico, né, Lucas? Um brilho. Assim, e ele fala, como é que pode alguém... O mais difícil foi feito, que é alguém escrever, né? Que é alguém pensar e colocar em palavras aquilo. Eu não consigo admitir que eu não vou entender aquilo, né? E eu acho que o mundo acadêmico, ele é muito desafiador nesse sentido. E que pra gente encarar esse mundo acadêmico, a gente tem que ser realmente teimoso, né, amigo? Porque a coisa mais comum que tem é a gente não entender. E a grande sacada disso tudo, e agora eu tô fazendo uma disciplina em que eu tô tendo que reler todos esses clássicos, né? Hart, Dworkin, Kelsen, McCormick. E eu digo que é muito bacana de ver a evolução da nossa leitura, da nossa forma de ler. Na graduação eu não entendia nada, no mestrado eu já consegui entender alguma coisa, e hoje no doutorado a gente já consegue realmente brilhar o olho por essas leituras que são leituras densas, que são leituras difíceis. Olha, quem disser que é fácil, tá de parabéns, né, amigo? Porque fácil não é. Mas a questão toda é da gente insistir, da gente realmente ser teimoso, porque assim... É muito isso que o Clóvis de Barros Filho fala, né? O mais difícil, que foi criar aquela teoria, aquele pensamento, já foi feito. Tem um monte de gente que debate sobre isso, que escreve sobre isso. Tem que ter alguma coisa de bom pra gente, né? E muito embora a minha área de pesquisa ela seja muito voltada para o direito de família, direito das sucessões, né? É impressionante como a gente faz as leituras desses clássicos de base, de teoria do direito, teoria geral do direito, e a gente consegue aplicar isso em pesquisas múltiplas, perfeito? Então, e isso é muito rico, né? A gente se dá conta, a gente chegar nesse momento, né, Lucas? Que eu tenho certeza que não é o ápice, mas a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, né? E essa construção é uma construção que demora tempo, né? Então, a graduação a gente tem um tipo de maturidade, a gente vai evoluindo isso ao longo da experiência profissional que a gente vai ter, e a academia, dentro dessa perspectiva, e eu acho que é importante também da gente trazer a nossa visão do mundo acadêmico para dentro das nossas profissões, e de novo, muito embora eu e o Lucas sejamos advogados, tenho vários colegas, o Lucas também, que são da magistratura, promotoria, carreiras públicas de modo geral, e do quanto enriquece o nosso lado profissional, né? É um adubo impressionante, né? Eu digo que no mestrado eu já virei essa chave. Eu digo que eu tive uma virada de chave na minha advocacia a partir do mestrado, porque tu fica muito mais apurada, tu tem um olhar, tu tem uma avaliação do caso por inteiro, muito mais apurada. Isso sem contar que, pensando no mestrado em si, que é, em tese, o momento em que a gente aprende da aula, poxa, né, em audiências, em sustentações orais, em que a gente demanda essa necessidade de fala, de comunicação, a gente se desenvolve de uma maneira que não tem espaço, porque a graduação não serve para isso, né, Lucas? Mas a gente entender esses degraus do mundo acadêmico e do quanto isso repercute positivamente na escolha de qualquer carreira profissional, também do direito, né? Não sei se tu compartilha comigo. Não, eu acho que tu tá completamente certo, eu concordo em gênero e grau. Eu acho que a grande palavra é a tenacidade, né? Que é essa possibilidade da gente ser
mais do que resiliente, né? A gente conseguir, às vezes, ser realmente rompido, né? Ser torcido por uma leitura. E dói, né, amigo? Doendo, claro, sempre dói. Mas voltar. Como se fosse um elástico, uma borracha, a gente volta e volta melhor, volta mais forte. Cada dobra dessas que as leituras fazem na gente, a gente volta com mais uma camadinha de robustez, né, do nosso pensamento, da nossa caminhada. Eu acho essencial isso que tu trouxe, porque esse é o espírito, né? O professor Clóvis, eu tenho muito carinho por ele também. E essa que ficou muito conhecida, essa passagem do YouTube dele, é um pouco isso que a gente precisa. Nós precisamos ter tenacidade, nós precisamos ler os autores querendo entender. Se não entender tem um problema, não, tu lê de novo. Tu conversa com alguém que entendeu, tu troca ideia, tu vai em seminários, em congressos, e uma hora aquilo vai fazer sentido. Tu precisa compreender todas as teorias do direito para ser advogado, para ser doutor? Não. Não, né? Existem coisas que importam para a tua caminhada, existem coisas que vão passar um pouco mais ao largo, né? A Cíntia tem uma área de atuação que é do direito privado, eu tenho a minha área de atuação que é direito público, e mesmo assim isso não impede que a gente escreva junto, né? Sobre direito digital, a gente já escreveu junto, ainda vai escrever também, que a gente converse sobre clássicos, que a gente fale sobre direito privado e direito público, porque isso faz parte do nosso repertório, e o direito eu acho que tem uma essência muito assim, né? Existem certas construções, certos argumentos que são típicos de direito público, são típicos de direito privado, mas existem outros que são mais universais. E a gente conseguir dominar esses aspectos assim mais transversais, né, do direito como um todo, faz também com que a gente tenha repertório nesse sentido. Concordo contigo, e aqui, te ouvindo falar, né, algo que a gente escuta muito também dos alunos, né, Lucas? Prof, mas hoje, se tem um autor complexo, eu vou lá, jogo na inteligência artificial e peço para ele me dizer o que esse autor está me falando em palavras mais fáceis. E eu tô tentando pensar em alguma analogia que faça um pouco de sentido aqui, né? Mas vamos pensar em academia, né? Em exercício na academia. É meio que se a inteligência artificial ela te desse o resultado sem que tu passasse pela dor ali de doer o músculo, de saber fazer o exercício de forma correta. E para muito além da chegada, sabe aquela frase que a gente sempre fala, né? O que vale, o que faz a diferença realmente no final das contas é a caminhada, né, Lucas? É essa dor que o Lucas falou, do elástico puxando. É isso no final das contas, porque tu saber, hoje em dia, considerando que a gente tem essa facilidade das inteligências artificiais e que muitas vezes não te dão nem o raciocínio correto, né? Exatamente. Tem mais esse ponto. Mas vamos pensar que ainda que dê, né? Que ela te entregue a cereja do bolo. Falta construção, falta base. É como se a gente, assim, como se te entregasse uma construção de uma casa feita de papelão que qualquer sopro derruba. Porque qualquer conversa mais profunda, tu não consegue sustentar. E isso dentro do mercado de trabalho vai diferenciar. Hoje, vamos partir de um pressuposto. A inteligência artificial vai ter capacidade de nos entregar sempre petições perfeitas, recursos perfeitos, com raciocínio rígido. Perfeito. Então, o que vai diferenciar, porque sempre tem algum elemento que vai ser diferenciador, vai ser essa capacidade de oralidade, de solucionar problemas com soft skills, de solucionar problemas fora do judiciário, de tu ter esse repertório para além da técnica puramente aquela escrita jurídica. Acho que o nosso cenário acadêmico, jurídico, né, de academia e de prática da advocacia, está se transformando muito, muito rápido também. Né? Hoje eu acho que poucos são os advogados que não recorrem à inteligência artificial para analisar documentos, escrever e-mails, revisar ou escrever, às vezes, petições. E isso, claro, ainda cobra um preço, porque a IA não é perfeita, né? Eu, muito por influência de vocês, assim, né, que pesquisavam já sobre direito digital, eu aceitei esse desafio na minha tese, pesquisei também sobre inteligência artificial, e a gente se depara com esse cenário, né? A inteligência artificial ainda não é perfeita, ainda não soluciona, talvez nunca solucione todos os problemas que no direito existem. Mas está sendo uma ferramenta muito utilizada, mal utilizada, bem utilizada, e isso faz com que a gente tenha muitos desafios. Então, assim, eu não acho que nos próximos anos a gente vai voltar a ter um processo 100% oral. Concordo contigo. Mas talvez a oralidade em relação a um despacho, a uma audiência bem feita,
nos primeiros momentos dessa transformação, numa sustentação oral, vão fazer totalmente a diferença. Concordo contigo. E isso faz parte justamente daquilo que a gente fala, né, Lucas? Da construção, da experiência, da vivência que a tecnologia nunca vai conseguir alcançar. Porque aquilo que a gente vive na prática, e isso também nos enriquece enquanto profissionais, é assim... Tudo bem que a gente fala sempre, tem aquele ditado que fala do diabo, do velho, me esqueci agora, como é que é? O diabo não é sábio porque é velho. Porque é velho, né? Mas assim, a questão toda que a gente tem aqui é evidente que a experiência, vamos pegar aqui alguém que tenha 30, 40 anos de advocacia, teu pai tem quantos anos de advocacia? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos de advocacia. Eu tenho um pouco mais de 10, o Lucas tá praticamente isso também. Não tem como a gente também não entender que essa pessoa tem uma caminhada muito mais à frente do que nós e que vai ter uma experiência maior. E eu acho que isso é algo que a inteligência artificial nunca vai nos entregar. Nunca vai nos entregar. Essa vivência da prática, da vida real, do mundo real. Né? E aí puxando um pouco a brasa para o meu assado aqui, pensando no âmbito do direito privado, né, em que a gente tem contextos muito específicos, né? Imagina, direito de família, né, Lucas? Que cada realidade é uma realidade única, né? Por mais que, de repente, a inteligência artificial consiga me dar ali o caminho de uma fundamentação, eu preciso saber aplicar isso ao meu caso concreto, né? Então, esse diferencial, assim, é essa base que, para mim, eu pelo menos hoje, não consigo ver a inteligência artificial substituindo. E a gente tem que ter sensibilidade também. Sensibilidade, a gente tem que ter perfeito. sensibilidade de saber que muitas vezes, né, um exercício, pega toda a documentação, tira os nomes, né, tira os dados. Fica a dica, tá, pessoal? E LGPD. Joga na inteligência artificial. Bom, talvez ela te dê 5 possibilidades de melhores estratégias processuais. E talvez nenhuma dessas seja a que tu vai fazer. Exatamente. Porque dentro do cenário daquele caso específico, o teu cliente, para ele, nenhuma dessas soluções é a solução adequada. A sensibilidade jurídica está em entender que talvez o que soluciona o caso dele, direito privado, por exemplo, direito de família, seja uma conversa, uma reaproximação, uma terapia. E talvez não seja o caso de litigar, porque hoje em dia já era fácil antes. Entrar na justiça e entrar na loteria, ver o que acontece. Hoje é mais fácil ainda. Com 5 cliques, não, talvez menos, 2 cliques, a IA te larga uma petição inicial prontinha para o protocolo. Exatamente. Então, assim, a mãozinha do protocolo chega a tremer. E, na verdade, talvez a nova advocacia, sempre nova, né? Sempre em crise o direito. A advocacia 5.0. 5, 6, né? 0.0, seja exatamente isso, da gente tentar entender que, olha, talvez não seja o caso de nós realizarmos esse protocolo, de não realizarmos essa litigância, porque existem outras acepções que podem resolver o caso. E importante dentro disso que tu tá falando, Lucas, é que a gente só consegue avaliar a IA se nós tivermos repertório. Sim. Porque eu escuto muito, né? Eu substituí estagiário do meu escritório pelo estagiário da IA, né? Então, ok, né? Mas assim, o ponto é, gente, nunca na vida a primeira versão da IA funcionou para mim. Para qualquer pedido que eu tenha feito, né, e aqui eu estou dizendo porque, obviamente, uso IA, Lucas da mesma forma, nunca, por mais que eu saiba dar o comando, eu estudo sobre isso também, nunca a primeira versão. E o diferencial também de quem tem esse repertório é de saber corrigir, de saber onde mexer, de saber, não, olha só, isso daqui tá errado, artigo que não existe, jurisprudência que não existe, né? Então, esse filtro de qualidade, esse controle de qualidade, só é realizado por quem tem conhecimento. Eu acho que o feedback, né, que é essa resposta para a máquina, onde que ela errou, onde que ela tem que acertar. Realmente, eu estava conversando com um grande amigo meu, ele é sócio em uma banca enorme de advocacia, e a gente estava falando sobre seleção de estagiários. Ele me falou isso, cara, eu acho que hoje, muito mais do que a gente contratar alguém que tenha repertório, que tenha leitura, é alguém que não é um bom construtor. A gente não vai mais contratar bons construtores. A gente vai contratar bons revisores. Isso. O revisor da IA, que é aquele cara que sabe, e essa é a visão de mercado. Não é a visão talvez ideal que a gente queria ouvir, mas é a visão de mercado. É aquele cara que tem repertório, que tem criticidade suficiente para saber onde a IA errou. Porque criar sem erro
criar sem um erro para corrigir, talvez seja difícil. Mas tu corrigir um erro é mais difícil ainda. Essa é uma visão de mercado baseada na eficiência. Com certeza, e é muito isso. O Bruno, que é um parceirão meu, o Bruno Zampier, que também é estudioso do direito digital, ele sempre fala isso. Ele diz assim, hoje as empresas elas vão fazer entrevista de emprego com estagiário, com advogado, e dentro dessa entrevista de emprego tu sabe manusear a IA? Tu sabe mexer na IA? Hoje é necessário. É necessário, não adianta. E acho que, Lucas, o pulo do gato nessa história tá na junção das duas coisas, porque de fato ajuda em muitos aspectos. O que as pessoas precisam entender é que a coisa não pode ser rasa, não pode ser superficial, para que a gente consiga ter um resultado, para que essa ferramenta seja uma ferramenta eficaz nos nossos escritórios, nos nossos gabinetes, enfim, em qualquer lugar, em qualquer ambiente de trabalho, que a gente não se perca de ter esta base, que a gente não se perca de saber estudar para poder ter competência para corrigir, para avaliar, para dar esse feedback, de modo, inclusive, eu digo que eu que adoro uma herança digital, né, Lucas? A gente pensando, né, porque com o passar do tempo, a IA, ela vai entendendo aquilo que tu vai falando, né? Tu vai criando uma memória dentro dela, naquele sentido. No teu usuário, tu vai criando no meu usuário. E daí eu fico pensando, quanto que vai valer esses usuários, Lucas, de grandes pensadores, que souberam realmente, que estudaram, que assim, não sei se essa palavra tá correta, que domesticaram, que ensinaram a sua inteligência. Treinaram, pra não ficar muito pesado, né? Que treinaram a sua IA de acordo com a sua forma de pensar. Olha que genial isso! Teve aquele vídeo agora do Karnal com o Claude. Eu não vi. É maravilhoso, tem que ver. E assim, o Claude, eu não uso o Claude, mas eu usei já, não gostei. O Claude do Karnal tem o vocabulário do Karnal. É isso. Ele responde como se fosse um outro Karnal, né? Claro, é muito interessante, né? O Karnal ele vai se dizer, olha, tem uma capacidade de me elogiar enorme, né? Mas a conversa ela é rasa, ela é muito rasa a conversa. Claro. Mas não tem como ser diferente. Não. Agora, para tu entender que é raso e para tu entender que não é suficiente, tu tem que ter feito antes. E eu acho que eu e tu, a gente é dessa geração, assim, que teve, né? Que não teve computador em casa, depois chegou o computador, que teve telefone com fio, depois chegou o celular, e que teve computador no sentido assim, nós começamos a trabalhar com textos, folha branca do Word, em que a gente tinha que construir, formatar tudo, e hoje em dia, quando a gente vai usar IA, a gente já sabe como fazer um texto e poderia fazer. Eu falo para eles, turma, se vocês não conseguirem escrever à mão, se vocês forem escrever com IA, não vai ser vocês, e vai ser muito difícil conseguir utilizar essa ferramenta, porque vocês não dominam ela. Vocês estão se enganando. Né? Vocês estão se enganando no sentido de que vocês vão ter um produto para entregar, mas se precisar alterar, se precisar validar esse produto, vocês não vão ter competência. E se apagar, tiver um apagão digital, acabou. Acabou o profissional. E aí eu te trago a seguinte experiência que eu tive essa semana. Eu tenho, tu sabe, eu faço revisão de revistas, né, que vão publicar, a gente é convidado para isso o tempo todo, para publicar os colegas que enviam submissões para essas revistas, Qualis A, B e C e tal. E aí eu recebi uma proposta de artigo, né, 40 páginas, escrita assim, ó, integralmente com frases curtas, com 3 tons de intensidade, que é marco da IA, com construções absolutamente descompassadas, com uma lista de autores enorme no final de cada parágrafo, tinham 5, 6 autores citados assim, em ponto e vírgula, quer dizer, características muito próximas de que foi utilizado IA. E eu fiquei pensando, assim, claro, a gente fez uma análise material e fez uma análise formal, e aí depois a própria revista juntou me mandou, né, um relatório sobre plágio e utilização de IA, e era 100%. 100%. Só que aí eu fico pensando, talvez a nossa academia, talvez, né, a pessoa que submeteu seja um bolsista, né, eu fui bolsista também da CAPES, do CNPq, a gente tem metas a serem cumpridas e tal. Mas ninguém é obrigado a ser acadêmico. Ninguém é obrigado a ser professor, ninguém é obrigado a escrever. A gente escreve porque a gente gosta. Né? Como diria meu avô, uma cachaça. Né? É uma cachaça. É a cachaça. E a gente tá nessa cachaça, a gente tá fazendo isso porque a gente quer.
Eu acho que se enganar e escrever, se enganar e enganar os outros, escrevendo com inteligência, a partir, assim, não é impossível utilizar IA para escrever. Acho que não. Analisar um documento, analisar dados estatísticos, fazer tabela, fazer revisão, eu acho que tá tudo bem. É uma ferramenta, a gente tem que usar que nem a gente usava o revisor do Word antes. Agora, escrever um texto integralmente de IA não é acadêmico. Não é. Não, concordo contigo. E é interessante que isso é uma coisa que a gente vai pegando a mão de identificar, né, Lucas? Sim. Quando é feito por IA. Porque isso dá importância também da gente conhecer a IA. Porque por a gente conhecer a IA, a gente sabe como é que a IA se comunica, a gente sabe como é que escreve, né? E é uma leitura artificial, parece, né, Lucas? Sim. É uma coisa estranha. E isso é muito importante. Eu acho que a questão do mundo acadêmico que o Lucas disse é um processo dolorido. É um processo realmente dolorido. Que pode ser leve. Que pode ser leve, né? Eu acho que tem algumas questões aí que poderiam ficar para um outro podcast da gente tratar especificamente da questão acadêmica. Mas eu acho que para quem se propõe, né, a entrar para esse mundo, para esse universo, tem que se propor mesmo a entrar no jogo e estar sujeito realmente a passar por este processo, que é um processo doloroso e que faz parte do aprendizado, né? Eu também não acho que a questão do processo da advocacia seja um processo leve, porque não é, né? Ninguém nos ensina isso na graduação, a gente aprende também a duras penas na prática, né? E acho que qualquer processo, né, que é levado em termos de profissionais, enfim, dificilmente né, talvez com raras exceções, né, amigo, dentro de uma condição aí de herdeiro, de uma condição mais facilitada, né, não é fácil. Acho que começar do zero, e o mundo acadêmico sempre te coloca nesse lugar, tu vai começar do zero, né, é preciso realmente ter este brio, né, que Clóvis de Barros Filho fala tanto, e eu concordo tanto, e é aquilo que eu sinto tanta falta hoje em dia, né, daquele brio, daquela vontade de a gente ter aquele aluno de sala de aula que fala, professora, mas eu não concordo com isso. Isso, né? Nunca mais aconteceu. Professora, mas assim, não é assim, porque eu li o fulano de tal, e o fulano de tal pensa diferente, né, e isso realmente é algo que preocupa, porque eu acho que o futuro é algo que me preocupa nesse sentido, em termos de qualidade profissional, de qualidade acadêmica, porque o Lucas pegou esse, mas tantos outros projetos de artigos vão passar, e de TCCs, e de dissertação, e de teses, né? Então, eu acho que essa importância da gente ter essa honestidade e essa responsabilidade intelectual, né, Lucas? Da gente entender que este ambiente acadêmico e especial é um ambiente muito sério, um ambiente que precisa de pessoas sérias e de pessoas dispostas realmente a sentir esse desconforto, né, que a academia nos gera, mas que é algo que é uma cachaça. Eu disse para vocês aqui que eu tô no doutorado, o Lucas já tá no pós-doc, e eu acho que se tem uma certeza que a gente tem, né, Lucas, é que a gente nunca vai saber de tudo, que a gente sempre vai ter o que aprender, que a gente nunca vai ter chegado naquele ponto, pronto, sobre isso não preciso mais estudar. Sempre tem coisas novas, e acho que as novas tecnologias também nos possibilitam ter acesso a isso, né, Lucas? Poxa, hoje a gente pode conseguir um artigo que foi feito lá nos Estados Unidos, antes disso a gente não tinha esse acesso, né? Então, essa possibilidade de acesso do lado positivo também é muito significativo para a questão acadêmica, até mesmo no sentido de acesso para quem não tem condições de poder fazer uma internacionalização, que é um processo extremamente rico e caro, né? E demandioso, então nem todo mundo tem essa disponibilidade. Mas de trazer essa percepção para vocês que, muito embora, poxa, parece que quem já fez doutorado ou já tá fazendo pós-doc ou já terminou essa fase já tá muito à frente, mas de dizer para vocês que na realidade tá todo mundo no mesmo, assim, juntos, né? Talvez, claro, em degraus ali diferente, mas que a questão relacionada à academia e a questão do estudo, ela é algo que a gente leva pro resto da vida, né? As pessoas que talvez eu mais admire intelectualmente são exatamente essas pessoas que têm a humildade de reconhecer que a gente nunca sabe tudo, independentemente do tema. A gente pode ser o cara referência nacional daquela área, mas a gente vai estar sempre continuando buscando e estudando, porque no final das contas é isso que
que faz a diferença, eu acho mesmo, né, Lucas? Perfeito. Eu gosto muito da frase, o direito é para corajosos, né? Perfeito, E é isso, né? Claro, existem várias áreas que também são para corajosos, mas o direito, ele é esse grande matagal que a gente está desbravando, né? E é exatamente isso. Quem diz que não tem dificuldade, que já tem as respostas, está mentindo. Está mentindo. Então, assim, a questão do direito, eu acho que é bem impressionante isso, porque quando a gente, né, conversa com colegas que já estão numa caminhada acadêmica também, já está no nível doutorado, mestrado, enfim, mas que está querendo pós-graduação porque quer se qualificar e quer continuar debatendo, a gente vê genuinamente, autenticamente o espírito do direito. Perfeito. Que é exatamente isso, de colaborar, de conversar, de construir, de propor, de questionar. E isso, às vezes, acaba sendo perdido, né? Mas qual é o problema? Assim, eu acho que mais do que a gente perder criticidade, mais do que a gente perder talvez lucidez, é a gente se acostumar mal. A IA nos acostuma mal. Certa feita eu fiz o seguinte raciocínio, assim, o problema de uso da IA não é usar a IA, é se acostumar a um ambiente de pessoas que só usam a IA. E aí o nosso patamar, talvez, de criticidade, o nosso patamar de gosto vai reduzindo. É que nem assim, a gente estava falando de café um pouco antes aqui, né? Então assim, eu comecei a tomar bons cafés. E eu continuo tomando bons cafés. Vai chegar um determinado momento que, por hipótese, terminaram todos os cafés e só tem aquele extra forte agora. Na primeira vez que eu for tomar o extra forte de novo, eu não vou gostar. Mas na 15ª vez, vai estar bem, vai estar bom. Eu vou estar acostumado de novo a tomar o extra forte. E essa reminiscência, talvez, das coisas do bom café, da torra média, torra clara, acerca daquilo que eu já construí, talvez ele vá se esvaindo, talvez vá se desaparecendo. E isso é um pouco do que eu noto. Assim. Eu acho que a gente tem muito potencial, tem muito material. O Círculo é exatamente um local para que a gente seja essa resistência. Fonte a beber. Uma fonte, e que a gente possa também crescer em termos culturais. Né? Eu acho que tem muitas pessoas muito qualificadas envolvidas no projeto do Círculo Jurídico. Eu fico realmente impressionado e eu sou um cara que a gente produz aqui conteúdo, mas eu consumo também todo o conteúdo do Círculo, sabe? Leio os textos, as doutrinas explicadas, e isso realmente faz diferença. A gente nota que a gente está num meio de pessoas preocupadas com uma produção cultural e reproduções culturais de qualidade. E isso é raro dentro hoje da academia, e isso é raro hoje também dentro da advocacia. Né? Muito poucos os casos que inovam dentro do cenário jurídico. E olha que interessante, né, Lucas, sobre esse viés, é sempre bom lembrar que quem cria precedente, que quem cria teses, somos nós, somos os advogados, né? Porque quem levanta a bola somos nós, né? Depois sai ali o acórdão chutando pro gol, mas assim, quem levantou somos nós. E para que a gente consiga fazer isso, para que a gente consiga alcançar esse objetivo de criar realmente, porque o direito é isso, né? A sociedade, ela vai mudando, e a grande sacada do advogado é que o direito, ele vai estar, a letra da lei, as normas, elas vão estar sempre atrasadas, né? Sempre vão estar aí, faz parte do processo. Não é um problema. Não é um problema, mas a construção de poder criar novas situações, criar novas normas em cima dessa nova realidade, precisa de repertório. Tem que pensar fora da caixa. Tem que pensar fora da caixa, né? Então, eu acho que aqui a gente tem realmente, não tenho certeza que aqui a gente tem um espaço muito profícuo nesse sentido, né? De realmente adquirir esse repertório. A gente tá falando essa palavra várias vezes aqui, porque me parece que é exatamente isso que o Círculo possibilita, né? E aqui vou trazer uma questão um pouco superficial, mas que, enquanto pessoa que tem um amor por capas de livros, são lindas essas capas, né, meu amigo? Nossa, eu criei uma prateleira especial para os livros do Círculo, e eu fico, gente, que coisa mais linda isso, destaca, né? Se destaca, é lindíssimo, né? Então, parabéns também para quem faz essa parte especial do Círculo, porque realmente é espetacular. Bom, a gente está aqui, né, chegando no nosso horário, mas eu acho que as mensagens que ficam são exatamente essas, né?
que a gente está aqui envolvido num projeto, que é um projeto de muita qualidade gráfica, de muita qualidade também de vocabulário, de criação de repertório, de criação de cultura. E assim, o que eu gostaria de colocar assim para finalizar esse nosso primeiro podcast, né? Acho que a gente tem muito mais assunto para trocar sobre vários temas diferentes, mas é muito isso, né? A gente está num momento histórico em que ou a gente se prende totalmente ao passado, no sentido da IA, ou a gente talvez tenha que voltar às nossas raízes para construir o nosso futuro. Que é exatamente tu ter de novo o repertório de clássicos para conseguir ter qualidade argumentativa, qualidade acadêmica, de advocacia, para conseguir levar o direito adiante. Então talvez pela primeira vez a gente esteja voltando para o passado para construir o futuro, e o futuro tenha apontado só para o passado. A gente acha que a IA é extraordinariamente o futuro, mas talvez aí a gente esteja numa armadilha epistêmica, né? E eu acho que esse aqui é um dos projetos que eu coloco muita energia, coloco muita fé, que tem potencial para driblar, talvez, essa armadilha da inteligência artificial, sabendo usar, não odiando a IA, pelo contrário, sabendo qual é o papel dela, sabendo utilizar ela para nos facilitar, mas não para nos aprisionar dentro, né, desse novo cenário aí de possibilidades que o direito nos entrega, seja vida acadêmica, seja cultura jurídica, seja ainda prática da advocacia. Eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer esse primeiro podcast, né, com uma grande amiga, que é a Cíntia Burilli. E agora, então, para a gente encerrar, perguntar também, né, o que fica para ti dessa experiência de estar envolvida no Círculo, e o que tu enxerga? Olha, eu sou uma grande fã, tenho uma grande amiga minha que é envolvida, nossa, né, a Luísa Pim, que me apresentou a primeira vez a questão do Círculo, e foi amor à primeira vista, né? Eu acho que esse nosso lado acadêmico e que acredita muito no poder dos clássicos foi assim, se reacendeu dentro da ideia do Círculo, e é algo que, assim como o Lucas, eu acredito muito no projeto, e não à toa estou aqui envolvida e produzindo junto com o Lucas aqui, realmente acreditando no sentido de que isso fará a diferença na vida das pessoas, né? Para muito além de uma capa bonita, né? A gente vai... Eu tenho realmente a esperança, eu realmente acredito de que a gente consiga driblar, como o Lucas falou, né? Esses desafios que a gente tem hoje, não é o futuro mais, né? Hoje, já no presente, para que a gente consiga construir um futuro com mais segurança, um futuro com uma construção intelectual forte, com uma construção intelectual verdadeira, de base, que tenha realmente repertório, né? E eu tenho certeza que o Círculo tem um papel fundamental nisso. Esse acho que vai ser o primeiro de alguns podcasts que faremos juntos aqui, né, meu amigo? E quero desde logo, então, agradecer, né, os nossos ouvintes aqui, dando um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem estiver nos assistindo na madrugada. E até uma próxima. Até uma próxima. Como é que é? Curte, compartilha. Curte, compartilha e salva. Não sei se tem salva. Salva. Segue nas redes sociais. Segue nas redes sociais, gente. E até uma próxima. Até uma próxima.